He comes. Em 1978, a polícia de Illinois, Chicago, efetuou uma busca na casa número 8975 da Oeste, interrogando seu morador, John Wayne, palhaço amador e muito querido pelas crianças da cidade. O tipo de pessoa pensava-se que dificilmente cometeria algum crime. Antes de ir embora, um dos policiais estranhou um cheiro desagradável na casa. "É só um entupimento nos canos de esgoto", alegou John. Mas como haviam pessoas desaparecidas na região, uma das quais sabiam se conhecer John, a polícia investigou mesmo assim. Quando John percebeu que seria pego, se entregou e revelou o paradeiro dos corpos, enterrados em seu porão. John desenhou uma planta no porão e foi apontando onde se encontrava cada corpo, inclusive de alguns que ele já não mais lembrava os nomes, e ainda revelou que havia jogado alguns corpos num rio local. Foram encontrados os restos de mais de 29 garotos, entre 9 e 27 anos, com sinais de tortura, violências sexuais e estrangulamento. John formou-se em administração e tornou-se vendedor de sapatos. Casou-se com uma colega de trabalho cujo pai possuía um restaurante de frangos fritos em outro estado, e logo John passou a gerenciar tal estabelecimento com desenvoltura. Em 1968, um evento que pegou de surpresa todos seus conhecidos, foi acusado de ter subjugado sexualmente por um longo período de tempo um jovem empregado. Joe contratou um adolescente assassino para espancar uma testemunha da promotoria, e mais acusações pesaram sobre ele. Negociando uma confissão, foi sentenciado a 10 anos de prisão. Prisioneiro modelo, foi solto menos de 2 anos depois. Entretanto, sua esposa o largou. Neste período, John voltou então para Chicago. John, nascido em Chicago em 1942, teve uma infância traumática. Era espancado e chamado de bichinha pelo pai alcoólatra. Sofreu um traumatismo craniano aos 15 anos e em 1968 foi preso por estar praticando atos sexuais com um jovem no banheiro de um bar. John começou a matar em 1972 e suas vítimas eram todas do sexo masculino. Os rapazes recebiam proposta de emprego, iam até a casa de John, eram dopados, amarrados em uma cadeira e violentados. Sua primeira vítima foi um adolescente de 15 anos chamado Timothy Jack McCoy, que John conheceu em um terminal de ônibus na cidade. Jack estava em uma viagem de Michigan para o mar, quando John o levou para um tour por Chicago. À tarde, John o levou para sua casa, sob a promessa de que McCoy poderia passar a noite e seria levado ao terminal de ônibus a tempo para sua próxima viagem. John alegou que ao acordar na manhã seguinte se deparou com McCoy parado na porta de seu quarto com uma faca de cozinha em sua mão. John pulou de sua cama e McCoy levantou os braços em um gesto de rendição e acidentalmente fez um corte no antebraço de Gacy. Havia uma cicatriz em seu braço, provando sua alegação. John segurou o pulso de McCoy e bateu com sua cabeça na parede do quarto. Chutou-o contra o armário e foi novamente em sua direção. McCoy então chutou-o na barriga. John o segurou, jogou-o no chão e esfaqueou repetidas vezes. John alegou que foi até a cozinha e viu uma caixa de ovos aberta, além de bacon ainda não fatiado. McCoy também havia posto a mesa para 2. Jack foi para o quarto de Gacy acordá-lo e, distraidamente, levou a faca da cozinha consigo. John então enterrou em seu porão e mais tarde cobriu seu túmulo com concreto.
Com aquele cheiro horrível, resolveram escavar. Foram encontrados nada menos que 28 corpos enterrados, mas 5 foram resgatados nos rios. Já preso, John tentou culpar Jack Anson, uma suposta segunda personalidade sua. Em um depoimento desenhou um mapa com a disposição dos corpos. Em seguida, aparentou desmaiar. Quando voltou a si, disse que foi Jack o autor do desenho. Os vários psiquiatras que o entrevistaram não quiseram embarcar nessa história, embora tenha feito várias hipóteses para o diagnóstico: pseudoneurótico, esquizofrênico paranoico, personalidade borderline, sociopata, narcisista, mentiroso patológico. John era contraditório em seus depoimentos, e um deles disse lembrar-se de apenas 5 homicídios, e de forma incompleta, sendo que além disso as memórias pareciam não ser suas, e sim de outra pessoa. Como um lobo da noite, John saía à caça pelas ruas de Chicago dirigindo seu carro preto em busca de vítimas. Chegava em rapazes e oferecia empregos em sua construtora. Por agir durante o dia, a mentira do emprego caía bem. Muitos rapazes aceitavam a carona até a empresa de John. Quando a vítima não aceitava, John partia para o plano B. Oferecia maconha e dinheiro caso o rapaz fizesse sexo com ele. Uma vez dentro do carro, John atacava suas vítimas com clorofórmio. Com a vítima desacordada, a levava até sua casa, amarrava e a iniciava a sessão de tortura com diversos instrumentos. Muitas das vezes, garotos iam até a casa de John à procura de emprego. John então os convidava para entrar e mostrava o truque das algemas. Uma vez algemados, os garotos eram dopados e molestados sexualmente por John. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos dos garotos, John os amordaçava com suas próprias cuecas. Era sua assinatura. Muitas das vezes as torturas eram feitas, segundo John, por uma de suas personalidades, o palhaço. Vestindo-se de palhaço pogo, as torturava lendo passagens da Bíblia. Depois da tortura e dos abusos sexuais, John estrangulava suas vítimas usando um instrumento conhecido como garrote, instrumento qual foi apreendido na primeira busca que a polícia fez na casa de John. O pedaço de madeira com 2 furos nas extremidades. Em 1988, John foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Enquanto aguardava no corredor da morte, John, apelidado pela imprensa de palhaço assassino, passava o tempo fazendo desenhos infantis, especialmente palhaços. Suas ilustrações são consideradas itens de coleção e alcançam altos preços no mercado. Na prisão, ainda ganhou bastante dinheiro com as pinturas que fazia. Especialmente populares eram as de palhaços e autorretratos, mas também retratou Jesus, Hitler, personagens da Disney, outros criminosos e etc. E com outros métodos, como o serviço telefônico pago que criou, onde a pessoa que ligava podia ouvir sua alegação de inocência. Suas pinturas chegaram a fazer parte de exposições. Tinha uma rotina obsessiva na cadeia. Anotava cada ligação, carta ou visita recebida e até mesmo o que comeu. Conta-se que nos 14 anos que esteve preso, passou a abusar de álcool e tentou suicídio. Pouco antes de morrer, em 1994, de injeção letal, já sedado, pronunciou suas últimas palavras: "Beija minha bunda."